Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Sou o professor Ricardo Pássaro Henk, vou dar continuidade na aula do tema 2, atividade 2. Como eu falei na aula passada, dividi a aula em duas partes para que a gente possa não ficar com uma aula muito longa, tá? Então, a aula é do terceiro ano do ensino médio, São Paulo faz escola, material do governo do estado de São Paulo, fornecido pelo governo do estado de São Paulo. Então vamos dar continuidade. A página é no finzinho da página 10, o início da página 11. Problemas lineares, máximos e mínimos. Atividade 2. Um pequeno fazendeiro dispõe de 8 alqueires para plantar milho e cana. Então, deixa eu dar destaque a isso. Ele vai cultivar dois tipos de cultura lá, milho e cana. Ele deve decidir quanto plantar de milho e cana em alqueires, de modo que seu rendimento total seja o maior possível. Então ele tem que pensar no maior rendimento possível. Cada alqueire de milho, então cada alqueire de milho que ele planta, deve resultar no rendimento líquido de R$20.000. Tudo bem? E cada alqueire de cana que ele plantar deve render R$15.000. No entanto, cada alqueire de milho requer 20.000 litros de água, certo? Para irrigação. E cada alqueire de cana requer 10.000 litros de água para irrigação. Sendo que, no período correspondente, a quantidade de água disponível para tal fim é de 120.000 litros de água. Considere X e Y para quantidades de alqueires plantados de milho e cana, respectivamente. O que quer dizer a palavra respectivamente? Na mesma ordem. Então, X quer dizer o tanto que eu vou, os alqueires que eu vou plantar de milho. E Y é os alqueires que eu vou plantar de cana. E aqui fica bem claro para mim o seguinte: o que rende mais? O que rende mais é o milho. Cada alqueire de milho que eu planto dá R$20.000 de lucro. Rende lucro para mim, líquido, né? Rendimento líquido de R$20.000. Então, compensa plantar tudo em milho, não é verdade? Pensa comigo. Se eu plantar 8 alqueires de milho, 8 vezes R$20.000 de milho, 8 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Vai dar R$120.000 só de milho. Não tenho o que pensar. Opa, mas agora que eu lembrei, cada alqueiro de milho vai gastar 20.000 litros de água. Então vamos ver se eu tenho água suficiente. Se eu não pensar nisso antes, eu planto lá 8 alqueires de milho. Depois eu tenho que regar, né? E aí 8 vezes 20 eu vou precisar usar 160.000 litros de água. E ó, eu só tenho 120.000 litros de água. Aí tá lascado. Não usei a matemática antes, não pensei antes. Vou perder minha plantação inteira porque o meu milho não vai dar conta, minha água não vai dar conta de regar o milho a plantação inteira. Então, matemática é muito importante, até para tomar decisões na hora de plantar. Entenderam bem? Então, eu não posso plantar tudo em milho. Por quê? Porque se eu plantar tudo em milho, eu não tenho água o suficiente. Porque é lógico que compensaria eu plantar tudo em milho.
porque o milho ia render 160 mil. Só que se eu plantar tudo em milho, a água não é o suficiente para regar o milho até que dê o lucro necessário. Então vamos às perguntas, né? Vou apagar um pouco das anotações que eu fiz e vou deixar algumas. Então ficou bem claro por que a matemática é importante. Aqui eu tenho duas situações, né? Qual é o rendimento? A gente vê que fica muito claro que o milho vai render muito mais, porém ele gasta mais água e eu não tenho água o suficiente para bancar plantação do milho nos 8 alqueires. Então vamos lá. Como se pode representar em termos de x e y o rendimento total, chamado R, a ser recebido pelo fazendeiro, supondo que venda a totalidade de produção? Então isso aqui não vai ser muito difícil, né? Então lá, já sei que rendimento total vai ser igual o quê? 20 mil reais vezes, isso aqui não é vezes, isso aqui é do mil, tá? 20 mil reais vezes quantos alqueires eu vender. Opa, o alqueires de milho é representado por qual letra mesmo? Pelo X. Então, vezes X. Se eu plantar, eu não posso plantar 8 alqueires de milho, porque eu sei que se eu plantar 8 alqueires de milho, a água não vai ser o suficiente. Então vamos supor que eu vou plantar 2 alqueires de milho. Então, se eu colocar X aqui valendo 2, vai ter 2 alqueires de milho. E aí, vou somar com a minha outra cultura que o fazendeiro vai plantar. Vamos supor que eu sou fazendeiro, tá bom? Vou somar com a outra cultura, que é cana. A cana custa quantos reais cada alqueire que eu plantar? 15 mil reais cada alqueire, mais 15 mil reais vezes a quantidade de alqueires que eu plantar. Se eu plantar 2 aqui, eu vou plantar 8 aqui. Não, 8 não, 6, né? Porque a soma dos dois tem que dar 8. Aí se eu não quiser plantar 8, eu não posso plantar mais do que 8, mas eu posso plantar até 8. Mas, resumindo, a história é essa, tá? Então, o rendimento total, né? Rendimento total é quanto eu plantei de milho vezes 20 mil. Quanto eu plantei de cana vezes 15 mil. Vamos subir a resposta para ver? Olha lá. Milho igual cada alqueiro de milho, cada alqueire renderá 20 mil. 20 mil o quê? 20 mil reais. Então, podemos representar como 20 mil X, sendo X o número de alqueires de milho. Cana, igual, cada alqueiro de cana renderá 15 mil. 15 mil o quê? 15 mil reais. Podemos representar como 15 mil Y. Quando a gente fala 15 mil X, 15 mil Y, é 15 mil vezes o Y. E aqui tem um erro. Sendo Y o número de alqueires de cana. O rendimento será, rendimento é igual 20 mil vezes X, mais 15 mil vezes o Y. Pronto. Somente isso, né? Aqui ficou bem claro a nossa resposta. Tudo bem? Vamos para o próximo, então? Então, vamos lá. Letra B. Agora é só na página 11, tá? A letra B está na página 11. O enunciado está lá na página 10 ainda. É o mesmo enunciado, mudou a pergunta. B. Qual a relação entre X e Y que traduz a exigência de total de alqueires plantados não pode ser maior que 8?
represente no plano cartesiano os pontos x e y que satisfaçam esta relação. Então pensa comigo. Sabemos que o fazendeiro só tem 8 alqueires. A fazenda dele tem 8 alqueires. Então, ele vai plantar 2 culturas, milho e cana, tá? Então, o milho é X. Então, milho é X. Y é a cana. Sabemos que a soma dessas 2 culturas não pode passar quem? Não pode passar 8 alqueires, certo? Então, nós dizemos que x mais y não pode ser maior do que 8. Então, x mais y tem que ser menor do que 8. Ah, mas professor, mas pode ser igual a 8. Ah, correto. Então, ele tem que ser x mais y tem que ser menor ou igual a 8. Então, presta bem atenção. Essa é a representação. Então, eu já vi símbolos assim, menor ou igual a 8, ou representado dessa forma também, ó, menor ou igual a 8, tá? Com essas 2 representações é a mesma coisa, menor ou igual a 8. Então, eu leio assim, x mais y é menor ou igual a 8. Por que eu falo isso? Porque o fazendeiro pode chegar lá e falar assim, eu vou plantar 2 alqueires de milho e 2 alqueires de cana. Ele pode. Agora, ele não pode falar, vou plantar 4 alqueires de milho e 12 de cana. Por quê? Porque ele não cabe na fazenda dele. Como que ele vai plantar 16 se ele só tem 8 alqueires na fazenda dele? Entenderam por que tem que ser menor ou igual? Então, ele não pode plantar mais do que 8 alqueires. Por isso que tem que ser menor ou igual. Você não precisa obrigar ele a plantar 8, né? Mas se ele quer chegar ao máximo, ele tem que tentar plantar 8 alqueires, misturando as 2 culturas. Tudo bem? Vamos ver a resposta subindo? Olha lá. Ih, fiz um pouquinho em cima da linha aqui, mas vou apagar. Então, sabendo que o fazendeiro dispõe de 8 alqueires, então a soma das 2 plantações não podem ultrapassar 8. E também não faz sentido serem negativos. Sendo assim, x e y têm que serem números naturais. E x mais 8 tem que ser menor do que 8. Por que eu falei que eles não fazem sentido de ser números negativos? Deixa eu explicar o porquê. Porque aqui ele fala para a gente representar num plano cartesiano, tá bom? Eu vou representar no plano cartesiano e eu já vi desenhos de gráficos do plano cartesiano representando para o lado negativo. Mas não faz sentido. Como que ele vai falar bem assim? Ah, eu plantei no milho lá, plantei menos 2 alqueires. E aqui eu plantei 10 alqueires de coisa. Daí, somando os dois aqui, vai dar 8. Então tá dentro. Então eu vou conseguir chegar ao máximo lá do 8. Não, fiz invertido aqui. Calma, eu vou mostrar para vocês. Né? Lembra que eu falei bem assim? Ah, o cara quer chegar, plantar 8 alqueires de milho, né? Então ele planta 8 alqueires de milho e planta menos 2 de cana. 8 com menos 2 vai dar menos 6, vai dar 6 positivo. Então ele consegue aí regar. Não vai dar. Então não inventa história. Não tem como plantar menos 6 de cana, tá? Então não existe esse negócio de ser negativo na cultura de cana e nem de milho, tá? Por isso que não pode ser negativo. Tem coisas que os números negativos não dá para ser, tá bom? Nesse caso, não tem como você falar que você vai plantar menos 1 alqueiro de milho, menos 2 alqueiro
alqueires de cana. Tudo bem? Vamos fazer a representação no gráfico? Então vamos lá. O gráfico está aqui. X, o que o X representa mesmo? Milho. Nossa senhora. Milho. O que o Y representa? Cana. Né? Então vamos lá. Então, por que apareceu o 8 ali? Não expliquei, né? Só que eu representei o 8 lá. Então lá, x mais y igual a 8. Não coloquei agora menor. Eu quero chegar no igual a 8. Quando meu x for 0? Quando meu x for 0? Então lá, quem vai ser meu y? Y é igual a 8. O 0 está aqui. O 0 vai para lá. Tá, o positivo vai negativo. 8 menos 0 vai ser 8. Então, quando meu x for 0, meu y vai ser 8. Já está lá. Vou pôr uma bolinha ali, ó. Coloquei uma bolinha. Agora eu quero saber quem vai ser meu x quando meu y for 0. Então, x mais o y vai ser 0 agora. Quem vai ser meu x? Ah, x é igual. O 8 já está lá. Esse 0 vai para lá negativo. Então vai ficar x igual a 8 menos 0 dá 8. Então quando meu y for 0, meu x vai ser 8. Olha lá, apareceu lá. Vou pôr uma bolinha lá. Agora eu vou fazer uma linha. Por que eu fiz isso? Quando meu x for 0 e meu y for 0, vai ser igual. Vai ser o limite. Vai ser igual. Professor, você falou que tem que ser menor. Eu coloquei a igualdade. Então eu coloquei o limite, plantando no limite. Mas e o menor que se tinha dito? Eu vou apagar meus rabiscos. Tá vendo o menor agora? O menor quer dizer que vai ser aqui para dentro. Certo? Tudo que tiver aqui dentro disso é o menor. Olha lá, pintou para dentro. Então agora deixa eu explicar para vocês o que é isso. Quando eu era aluno eu não conseguia entender isso, depois eu entendi. Quer dizer que qualquer lugar que você vir aqui colocar um ponto, dá para plantar. Se eu pôr um pontinho aqui, vamos supor que aqui é 3 e aqui é 4, quer dizer que eu posso plantar 3 alqueires de milho e 4 alqueires de cana, porque está dentro do amarelo, quer dizer que é permitido. Qualquer lugar que eu queira pôr um ponto aqui, é permitido eu plantar, porque ele está dentro do menor, do x mais y menor que 8, tá? Então isso aqui é a permissão. Tudo que está amarelo, qualquer lugar que eu vim aqui colocar, ele é permitido eu fazer a plantação. É só eu olhar onde que deu o X e aonde que deu o Y. Quer dizer que ele atende a minhas necessidades, né? De alqueires. Mas eu tenho que ver o negócio de água ainda, né? Eu tenho que ver a água. Porque, ó, lembra que eu falei para você? Eu posso plantar nenhuma cana e 8 alqueires de milho. Só que eu só tô vendo a parte do dinheiro. Do dinheiro não, da quantidade que eu posso plantar. Só que eu tô esquecendo que eu tenho que regar essa plantação. Então, eu não tô sendo um bom fazendeiro por enquanto, né? Então, eu acho que o próximo exercício é o que eu vou estudar se a minha água vai ser o suficiente ou não, né? Então vamos lá para ver? Então vamos lá. Agora vem, ó, agora é a parte da água. Olha lá. Qual é a relação entre x e y que traduz a exigência, ó, a exigência de que o total de água utilizado não pode superar a 1.200 litros. Represente no plano cartesiano que satisfaça essa relação. Então vamos pensar um pouquinho comigo, tá? Sabendo que cada alqueire de milho requer 20.000 litros de água. Então, X é o alqueire de milho, né? Receberá 20.000 litros de água. Então vamos lá, vamos fazer essa anotação. Cada alqueire de milho recebe 20.000 litros de água. 20.000 X.
certo? E o mesmo ocorre com a cana. Cada alqueire de cana precisa de 10.000 litros de água. Então, cada alqueire de cana recebe 10.000 litros de água. Ó, professor, da onde que se inventou essa história? Não, não foi eu que inventei, não. Tá escrito aqui, ó. Cada alqueire de milho recebe 20.000 litros de água para irrigação, tá? E cada alqueire de cana recebe 10.000 litros de água. Então não foi eu que inventei, não. E que o limite ele não pode ultrapassar, quer dizer que isso daqui, para eu poder cultivar, tem que ser menor ou igual a 120.000 litros de água. Pronto, cheguei a essa conclusão, tá? Presta atenção, cheguei a essa conclusão. Então, se eu for plantar nenhuma cana, vamos primeiro achar vamos primeiro achar o Y, o X valendo zero. Desculpe. Já hoje a gente achou o X valendo zero. Então, se eu não for plantar nenhum milho, então eu vou pôr o milho valendo zero. Não vou plantar nenhum milho. 20.000 vezes zero. Não vou plantar nenhum milho. Tá? Vou plantar vou plantar nenhum milho. Quer dizer que eu vou precisar de quanto? Agora eu vou colocar igual, tá? Que eu vou tentar achar o limite. Vou plantar vou precisar de quantos mil litros, quantos alqueires eu consigo usar com a minha água plantando somente o Y. Então presta bem atenção. 0 vezes qualquer coisa, morreu. Então ficou o quê? Vou usar água só para o Y. Então 10.000 vezes Y é igual a 1.200. Então Y é igual a 1.200 dividido por 10.000. Certo? Esses 10 que está multiplicando vem dividindo. Corta um zero, 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 corta um zero. Y é igual a 12 dividido por 1 dá 12. Então, achei um ponto aqui. Quando o meu x for igual a 0, o meu y vai ser igual a 12. Tudo bem? Então, se eu não plantar nenhum milho, eu consigo plantar, minha água dá para plantar até 12 alqueires de cana. Então, viram bem? Se eu não plantar nenhum milho, a água que eu tenho no reservatório dá para plantar até 12 alqueires de cana. Ah, professor, mas você só tem 8 alqueires, então dá para me plantar 12 alqueires de cana e ainda sobra água. Viu que legal? Dá para eu plantar 12 alqueires de cana e ainda sobra água. Só que a cana rende pouco dinheiro, né? Rende só 15.000 reais. Mas tudo bem. Agora vamos pensar, se eu plantar dos 20.000 aqui, 20.000 x mais 10.000 y igual agora a 1.200. E se eu não plantar nenhuma cana? Então vai ficar 20.000 x mais 10.000 y. Agora o y vai valer zero, nenhuma cana. E vou ter 120.000 litros de água. Quantos alqueires eu vou conseguir plantar de milho? Lembre-se, se você está multiplicando por zero, você não vai plantar nenhum, você não vai ter dinheiro nenhum de retorno de milho, de cana, né? Agora vamos ver quantos alqueires de milho você vai conseguir plantar. Fica lá, 20.000 x igual a 120
mil. Então, passando essa história aqui no canto mais acima, 120 mil, x é igual 120 mil, o 20 mil que está passando, está multiplicando, vem dividindo. Vamos cortar o zero para ficar mais fácil? Corta um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo. Ficou 12 dividido por 2, ficou 6. Ou seja, quando o meu y, ou seja, minha cana, for zero, eu não tiver nenhuma cana, nenhum alqueire de cana, eu consigo ter água o suficiente para plantar 6 alqueires de milho, sem acabar minha água, né? Então, é o máximo de milho que eu consigo plantar. Então, eu consegui ver aqui o gráfico. Aí é só montar o gráfico, tá? Mas antes de montar o gráfico, eu vou apagar isso aqui para a gente ver de um jeito mais bonitinho. Então, vamos lá. Olha aqui. Sabendo que cada alqueire de milho requer 20 mil litros de água, então, X alqueires de milho receberá 20 mil vezes X litros. O X é o alqueire, não esquece disso. O mesmo ocorre com a cana, que requer 10 mil litros de água. Então, Y alqueires de cana receberá 10 mil litros de água e a soma não pode ultrapassar 120 mil litros de água. Ou seja, 20 mil vezes X alqueires mais 10 mil vezes Y alqueires tem que ser menor ou igual a 120 mil. E aí, aqui eu fiz aquela história que eu acabei de contar. Imaginei 0 alqueires no X, nenhum alqueire de milho. Aí morreu aqui, ficou 10 mil vezes Y igual a 120 mil. Aí o 10 mil passou dividindo, deu lá 120 mil dividido por 10 mil, deu Y igual a 12. Então, quando o meu X é 0, meu Y é 12. Aqui, fiz o contrário. Meu Y foi valer 0. Então, 0 vezes qualquer coisa é 0. 20 mil X é igual a 120 mil. Fiz X igual 120 mil dividido por 20 mil igual a 6. Vamos representar no gráfico agora? Então, lá, primeiro ponto. Meu X é 0, meu Y é 12. Está lá o pontinho representando. O ponto está azul ali. Segundo ponto. Meu X vale 6, meu Y é 0. Está lá meu ponto ali também. Tá? Então aqui está a representação gráfica do que eu posso fazer com os litros de água. Só que aqui, pense comigo, eu não tenho 12 alqueires para plantar. Então, não adianta nada, eu não posso plantar 12 alqueires de cana. Então eu tenho água suficiente para plantar 12 alqueires de cana. Mas não dá. Eu queria plantar 8 alqueires de milho, mas eu não posso, porque a água só dá para irrigar no máximo 6 alqueires de milho. Então eu tenho que pensar algum jeito, a quantidade de cana e de milho que me renda o máximo de dinheiro que posso. E aí eu vou ter que usar as duas equações para pensar qual é a melhor solução possível. E aí nós vamos ter que resolver mais um exercício. Nesse próximo exercício, provavelmente a gente vai começar a pensar nesse tipo de coisa, tá bom? Então, vamos dar continuidade? Vamos lá então. Página 11 ainda. Mudei um pouco aqui, é o mesmo enunciado, mas eu fiz assim para caber o gráfico ali no canto, tá bom? Então vamos lá. D. Exercício D agora. Represente no plano cartesiano o conjunto dos pontos que satisfaçam simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, as duas exigências expressas nos itens B e C, ou seja, aqueles dois gráficos que eu acabei de fazer. Lembrando
que devemos ter x maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero. Agora que a apostila lembrou de falar que a cultura de x tem que ser maior ou igual a zero, porque não tem como eu plantar alqueires negativo. E que a cultura da plantação de cana tem que ser maior ou igual a zero, porque não tem como eu plantar alqueires negativo. Agora que foram lembrar de falar isso, né, apostila? Tinha que lembrar lá no enunciado já, né? Que senão eu poderia lá fazer um gráfico fazer negativo, passando aquela mancha lá, aquela parte colorida lá, tanto a amarela quanto a azul, pro lado negativo. Mas eu já pensei, não faz sentido, né? Mas eles não contaram isso na apostila. Agora que foram lembrar. Então vamos lá. Fazendo aqui, lembrando, peguei o plano cartesiano. Eu fui pegar na GeoGebra lá, porque eu precisava fazer os dois do mesmo jeito, certo? Primeira equação. A plantação de cana e de milho, x é milho, y é cana, não pode ultrapassar 8 a soma. Então só para lembrar, eu pus o ponto lá no x0, y8 e tracei uma reta no x8, y0. E pintei toda a parte interna ali que eu poderia escolher qualquer ponto para plantar, não é? Depois a situação da água. Olha a equação da água aí. Quando o meu x vale 0 na equação da água, o y vai valer 12. Está lá em cima, ó. Vocês talvez tenham que ver aí bem de perto. Está aqui em cima, ó. Eu não vou riscar todo o gráfico para não ficar feio. Quando o meu y valia 0, o meu x valia 6. Está aqui embaixo. Vou traçar uma reta. Tracei a reta. Opa! Formou uma outra reta aí, cruzou, né? Essa cruza aí vai ter uma história daqui a pouco. Vou pintar a parte interna. Olha, professor. Ficou umas cores, eu pintei meio que transparente. Vocês viram que tem dois lugares que, ó. Essa parte aqui, ó. Eu vou riscar, depois eu apago. Essa parte aqui, ó. E essa daqui. Uma cor sobrepôs a outra. Essa parte aqui, ó, não está sobreposta. E essa parte não está sobreposta. Quer dizer que essa parte aqui, a água deu certo. Porém, a plantação não. Essa parte, a plantação dá, mas a água não dá. E essa outra parte que eu não rabisquei, funciona tanto para plantação quanto para a água. Então não adianta eu sonhar com a parte que a água funciona, mas eu não consigo plantar. Não adianta eu começar a planejar as partes que eu consigo plantar, mas a água não funciona. Que nem meu desejo, desde o primeiro comecinho da aula, era plantar só milho. Mas daí eu não consigo regar, não vou conseguir molhar, vai morrer tudo, vai ressecar tudo. Então eu tenho que começar a me planejar só com essa parte aqui. Só com essa parte que ficou escura. Por que eu tenho que me planejar só com essa parte que ficou escura? Porque essa é a parte que eu consigo plantar e regar. Então, aquelas outras partes que eu acabei de tirar, não posso planejar. Porque senão eu não consigo plantar e molhar ao mesmo tempo. Tá? Então, qualquer um desses pontos aqui eu consigo escolher para plantar e regar. Por exemplo, eu posso escolher plantar um alqueire de milho e 4 de cana. Tranquilo, dá para plantar. Eu posso escolher plantar 2 alqueires de milho e 7 alqueires de cana? Não. Professor, mas dá para regar sim. Mas a hora que você somar 2 mais 7 deu 9. Eu só tenho 8 de alqueires de fazenda, lembra? Eu sou o fazendeiro que só tem 8 alqueires de fazenda. Como que eu vou plantar 2 de milho e 7 de cana? E tá fora ali, então não posso. Entenderam como que funciona esse gráfico? Através do gráfico eu vejo que não posso não. Tá? Então, vamos para o próximo exercício? Então, vamos lá. Vamos ver o que o próximo exercício pede. Determine o conjunto dos pontos
x e y do plano cartesiano que correspondem ao rendimento R1 igual a 75.000 e os que correspondem ao rendimento de 120.000. Agora eu consegui entender melhor. O que acontece? Ele quer que eu ache um ponto no x e y, né? Quantos alqueires eu planto de milho e quantos alqueires eu planto de cana. Lembrando que sempre o x é o alqueire de milho e o y sempre foi o alqueire de cana. Quantos que eu vou plantar deles para que eu receba líquido 75.000. Então, só para lembrar, qual é a fórmula mesmo? A fórmula é aquela, professor, lá no exercício 1, se eu não me engano, nós fizemos lá, né? Para poder chegar ao rendimento. Cadê a minha caneta? Sumiu minha caneta. Vou riscar qualquer lugar só para achar. Achei, tá ali. Então rendimento é igual 20.000 vezes o x mais a cana é 15.000, né? 15.000 vezes o y. Tá. Então vamos lá. Só que eu vou passar o rendimento para o fim. Então eu tenho que descobrir 20.000 vezes o x mais 15.000 vezes o y, que vai dar um total de 75.000. Tá. Mas professor, tá muito grande essa conta, né? Tem muitos mil aí. Eu posso fazer uma redução? Pode. Você pode fazer o quê? Você pode pegar a equação inteira e dividir por um número comum. Divide todo mundo por um número. Ah, professor, mas é muito difícil achar um número que divide por todo mundo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar um número mais fácil. Vou dividir todo mundo por 1.000. Ó, vou dividir o 20.000 por 1.000, vou cortar 3 zeros aqui. Vou dividir esses 3 zeros também. Quando eu divido todo mundo, tá todo mundo somando, né? Somando é igual. Então eu também corto esses 3 zeros. Então eu dividi todo mundo por 1.000. Como que ficou? Ficou 20x mais 15y igual a 75. Ah, professor, ficou mais bonito mesmo, dá para entender, mas ficou mais chique. Ah, mas eu consigo dividir mais um pouquinho ainda, professor. Eu percebi que o 20, o 15 e o 75 dá para dividir por 5, acho. Parece que 20 dá para dividir por 5, 15 dá para dividir por 5 e 75 dá para dividir por 5. Eu tenho que dividir todos pelo mesmo número. Vamos ver? 20 dividido por 5 dá 4x. 15 dividido por 5 dá 3y. Lembra? O mais você copia. O y também você copia. 25 dividido por 15. 25 dividido por 75. Contei a resposta. Dá 15. Pronto, cheguei. Aí, achei. Mas, professor, eu ainda não achei os dois pontos. Eu quero achar os pontos x e y. Mas para eu achar os pontos x e y, basta eu fazer assim. Né? Eu lembro que eu vou ter várias situações. Eu posso plantar um pouco de... Né? Então vai ter uma reta lá para plantar várias coisas, lembra? Então posso falar o quê? Eu vou ter que achar no plano cartesiano depois disso. Então vou pensar aqui. Se eu quiser plantar nenhum milho, então eu vou colocar o x valendo 0. 4 vezes 0 mais... E vou plantar tudo em cana. Mais 3y igual a 15. Então, 4 vezes 0 morreu. Morreu o 0 aqui. Ficou 3y igual a 15. Y igual a 15. O 3 está multiplicando, vem dividindo. Opa, aqui é 3. O y era 3 vezes y. Ficou 3 estava multiplicando, veio dividindo. Ou seja, y igual a 5. Achei o meu primeiro ponto. Quando x é 0,
O y é 5. Beleza. Agora eu vou achar meu outro ponto. Não ficou legal aqui. Deixa eu apagar para deixar bonitinho. O y é 5. Agora vou fazer o meu y ser 0. 4x mais 3 vezes o y é 0. Não vou plantar nada de cana. Igual a 15. Então vamos lá. 3 vezes 0, morreu 0. Ficou 4 vezes x igual a 15. Então vai ficar x igual, o 15 já estava lá. O 4 que está multiplicando, vem dividindo. 4 dividido por 15. Ah, professor, vai dar 3,75, se eu não me engano. Ah, vou deixar em fração mesmo. Então eu achei o meu outro ponto. Quando meu y for 0, o meu x vai ser 15 quartos. Tá? Achei a minha reta. Ah, professor, mas você achou 2 pontos. Para achar uma reta, eu preciso de 2 pontos. Tá aqui. A resolução, né, que corresponde a 75 mil reais de lucro. Ah, professor, mas não é uma só? Não. 75 mil reais de lucro eu vou poder plantar de diversas maneiras. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no gráfico. Uma das possibilidades é eu não plantar nenhum alqueire de milho. Cadê nenhum alqueire de milho e plantar 5 alqueires de cana. Tá? Outra possibilidade é não plantar nenhum alqueire de cana e 3,75 alqueires de milho. Daí eu tenho que lembrar, dá para plantar, regar 3,75 alqueires de milho? Eu olho naquele outro gráfico, dá. Dá para mim regar 5 alqueires de cana? Dá, eu lembro, dá para regar até 12 alqueires. Então eu posso fazer isso e render 75 mil. Aí se eu quiser mesclar, depois eu mostro no gráfico para vocês. Guardem isso na cabeça de vocês. Depois eu mostro no gráfico para vocês. Agora nós vamos aproveitar a mesma situação aqui. Eu vou apagar só um pouco aqui para a gente fazer a segunda, tá? Agora é o R2, tá? Vamos pegar aqui, vou apagar rapidamente aqui. Não sei se é preguiça de apagar tudo e começar vai ser mais rápido ou não. Tá? Enquanto isso, eu estou apagando. Se você não curtiu esse vídeo e ainda está gostando da aula, por favor, curta, comente, compartilha. Diz da onde você é. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, no meu canal no caso. Tudo bem? Então vamos lá. Agora o rendimento é de 120 mil. Então vamos lá. 20 mil X, que é os alqueires de milho, mais 15 mil Y, que é os alqueires de cana, é igual a 120 mil. Tudo bem? Vamos lá então. Lembra de novo? Vamos fazer a divisão. Opa! Vamos fazer a divisão. Já hoje eu fiz a divisão tudo de uma vez só por 1000, mas eu acho que pode ter confundido você. Então eu vou fazer agora aqui, vou dividir cada hora 1 por 1000. Vou dividir todo mundo por 1000. Todo mundo por 1000. Vou dividir por 1000. Vou dividir por 1000. E vou dividir por 1000. Tá? Estou simplificando. Corta, corta, corta. Corta, corta, corta. Corta, corta e corta. Como que ficou? Ficou 20x mais 15y. Por que 20x? 20 dividido por 1 dá 20. 15 dividido por 1 dá 15. 15 o quê? 15y. O y continua lá. Igual 120 dividido por 1, 120. Professor, dá para dividir mais um pouquinho? Eu acho que dá. Ainda dá para dividir por 5 de novo. Vamos tentar dividir por 5 de novo? Dividido por 5, dividido por 5, dividido por 5. 20 dividido por 5 dá
20x dividido por 5 dá 4x. Mais 15 dividido por 5. 15y dividido por 5 dá 3y. Igual. 120 dividido por 5 dá 24. Cheguei. Então vamos lá. Agora vamos passar essa informação aqui para a gente continuar. Vou trocar o meu... Vamos fazer duas vezes isso, né? Vou trocar o meu x por 0. Tá? 4 vezes 0. Vou fazer que eu não quero plantar nenhum alqueire de milho. Quero ganhar 120 mil reais só plantando cana. Então, nenhum alqueire de milho. 120, 4 vezes 0 mais 3 vezes y igual a 24. Certo? 4 vezes 0, morreu. 3 vezes y igual a 24. Y é igual ao 24, já estava lá. O 3 que estava multiplicando vem dividindo. Y é igual. 24 dá para dividir por 3? 24 dá para dividir por 3. Vai dar 8. Eu tenho 8 alqueires para plantar cana? Tenho. Dá para plantar, dá para regar 8 alqueires de cana? Dá, né? Eu lembro que 8 alqueires de cana dava para regar, porque dava para regar até 12 alqueires de cana. Então, beleza, eu posso ganhar 120 mil reais só plantando 8 alqueires de cana. Agora eu quero plantar somente milho. Então, eu vou fazer 4 vezes não sei quantos alqueires de milho para poder ganhar 120 mil reais. Mas não quero nenhum alqueire de milho. 3 vezes 0, nenhum alqueire de milho, igual a 24. Vamos descobrir quantos alqueires de milho para chegar aos 1.200 reais. Ô professor, você queria chegar a 1.200 reais, mas aqui está 24. Por que não está 1.200 reais? Lembre-se, porque eu fiz a simplificação para não fazer conta com números muito grandes. Se você não fizesse a simplificação, você ia estar fazendo contas com números grandes, mas ia chegar na mesma resposta, tá bom? Espero eu que vocês tenham entendido essa parte da simplificação. Senão você faz esse mesmo processo que eu fiz e vai chegar no mesmo resultado, tá? Fique tranquilo, vai chegar no mesmo resultado. Vai chegar no mesmo resultado de 8 aqui e naquelas contas que eu fiz antes vai chegar no mesmo resultado, tá bom? Então vamos lá. 3 vezes 0, não estão plantando nenhum alqueire de cana, então morreu. Agora 4 vezes x é igual a 24. X é igual a 24. Esse 4 que eu estava multiplicando vem dividindo. Então ficou 24 dividido por 4, 6. Preciso plantar 6 alqueires de milho para conseguir 120 mil reais. E a água? Aí eu lembro que dava para irrigar 6 alqueires de milho com 1.200 litros de água que eu tinha lá. Então beleza, eu consigo sim. Então essas são os extremos. Nenhum alqueire de milho e nenhum alqueire de cana. Só que eu posso misturar fazendo uma reta aqui entre essas duas e vendo mistura das plantações. Mas como isso, professor? Mostrando no gráfico. Eu já vou mostrar no gráfico já. Só um minutinho. Olha aqui a resposta de uma maneira mais bonitinha, né? Fiz a simplificação por 1000, fiz a simplificação por 5, coloquei o 0 no lugar do x, no caso aqui da cana, cheguei a 8, o y valendo a 8. Fiz o y valendo 0 no lugar da cana e cheguei o x igual a 6, tá? Agora olha aqui, tá vendo o gráfico aqui? Agora vou representar esse primeiro aqui, ó. O x valendo 0 e o y valendo 5. Olha lá. X valendo 0 e o y valendo 5. Está aqui, ó. Representei aqui. Próximo. X valendo 15 quartos e o y valendo 0. Olha onde que ele veio parar aqui, ó. Certo? Vou traçar uma reta aqui. Qualquer lugar que eu plante nessa reta, se eu vim plantar aqui, eu vou olhar aqui no x e vou olhar aqui no y
o resultado vai ser exatamente 75 mil. Se eu plantar aqui, vou plantar isso daqui, 2,5 alqueires de cana e 2,1, alguma coisa de milho, vai dar 75 mil, tá? Todas essas possibilidades que eu olhe no X e no Y, vai dar exatamente 75 mil, tá bom? É isso que acontece nessa equação. Ele vai mostrar em qualquer lugar desse que eu colocar o X e o Y, eu acho a cana, e no X eu acho o milho e no Y eu acho a cana. E o resultado vai ser 75 mil a venda das duas culturas, tá bom? Dos dois produtos. Olha o outro aqui agora, dando continuidade. Quando o meu X vale 0, o meu Y vale 8. Tá lá, ó. Aqui é os 75 mil que faltou subir hoje. Ó, X0, Y8, tá aqui. Y0x6 tá aqui, tá dentro do verde, lembrando que o verde é o que é possível, porque eu tenho terra e água para poder alimentar a plantação. Traçou a reta, qualquer lugar dessa reta eu vou conseguir plantar, né? Se eu pôr um ponto aqui, vamos supor, eu falo, vou plantar 4 hectares de milho. Vou plantar 4 hectares de milho. Eu tenho que vir com uma régua aqui, olhar aqui, bateu aqui, certo? 4 hectares de milho, bateu aqui. Eu vou olhar lá do outro lado, quantos hectares de... Olha lá, vamos supor que eu tenha feito retinho. Então eu tenho que plantar 4 hectares de milho e 3 de cana, para poder ter um rendimento de 120 mil, tá? É assim que funciona isso daqui. Para eu me planejar como fazer para ter 120 mil de lucro. Entenderam? Certo? Então essa reta, qualquer lugar que eu venha e escolha um lugar, eu acho o tanto de milho e o tanto de cana que eu preciso plantar para ter 120 mil. Próximo exercício. Esse exercício aqui, se eu não me engano, não tem muito o que fazer. Olha lá. Mostre que quanto maior o rendimento R, maior a ordenada do ponto em que a reta que representa o eixo OY. Então aqui, ó. Né, vocês vão perceber o seguinte: quanto maior o rendimento 1 aqui, 75 mil, rendimento aqui, ó, 120 mil. Quanto mais longe ele tiver daqui, maior é o rendimento. Então, se eu tivesse uma reta aqui, quanto mais a reta for andando para lá, maior vai ser o rendimento. Aqui ele estava 75 mil, ele foi mais para lá, o rendimento aumentou, entendeu? Então essa reta paralela aqui, por exemplo, quanto mais ela for andando para lá, maior vai aumentando o valor do rendimento, certo? Então, quanto mais você for conseguindo andar para lá com essa reta, mais você vai aumentar o rendimento total das duas espécies, né, de cana e milho. Tudo bem? Vamos então agora para... Eu acho que é o nosso último exercício, se eu não me engano agora. A, B, C, D, E. Eu acho que eu esqueci de pôr a letra F. Acho que não é F, E, aqui é F. Então aqui, ó. Determine o ponto da região do item D. Do item D, aqui é F, viu? Na hora de montar o PowerPoint eu fiz errado, desculpe. Aqui é F. Então lá, determine o ponto da região
do item D em que o ponto que corresponde ao ponto de rendimento total máximo, ou seja, aquele ponto que vai ser o máximo, que eu vou ter o maior valor, que eu vou ganhar mais. Entendeu? Imagine que eu vou querer ganhar o máximo de dinheiro que eu consiga na minha propriedade, usando os 8 hectares e usando os 120 litros, sem deixar uma gota de litro para trás, certo? Então eu vou planejar, usar a matemática para aproveitar os 8 hectares e os 120 litros e conseguir o máximo de dinheiro que eu consiga. A matemática vai me ajudar nisso. Então vamos lá. O que eu vou fazer em primeiro lugar? Eu vou começar a olhar lá o que eu fiz já hoje. Eu achei os 2 pontos da equação lá, certo? Isso aqui é do hectare, lembra? Era o 8, os 2 hectares dava aquilo ali, tá? Então eu vou só reproduzir aquilo que nós fizemos já hoje. E aqui era da água, tá? Então era dos hectares, a equação lá, né? Que era x mais x tinha que ser menor ou igual a 8. E o azul era, como que era mesmo? 20.000 x mais 10.000 y tinha que ser menor ou igual a 120.000, que era dos litros. Porém, as duas equações juntas formavam esse verde, porque não adianta nada eu ter muita água e não poder plantar 8 hectares de milho, que era o ideal. 8 hectares de milho era o ideal, que eu ia ganhar 160.000, mas eu não tenho água suficiente para irrigar. Mas agora, onde que eu vou achar o que é o máximo? No gráfico é muito fácil. Você vem aqui, olha, o que você ganha mais dinheiro é onde encontra as duas retas. É aqui, ó. Aqui é o ponto máximo. É onde você chama de ponto de solução, tá? É a solução da equação, certo? Chama-se também solução do sistema de duas equações. É onde encontrou as duas retas, é a solução de sistemas. Então, aqui é o ponto máximo onde eu vou ganhar dinheiro. Mas, professor, você só falou que aí é o ponto máximo. Como que eu vou achar? Basta você olhar. Ó, onde que é o ponto máximo? É ali. Olha aqui. No X, ele vale quantos? Ah, professor, no X ele vale 4. E no Y, professor, ele vale quantos? Ah, no Y ele vale 4. Então, eu tenho que plantar 4 hectares de milho e 4 hectares de soja. De soja não, de cana. Ah, era meio a meio? Não, aqui coincidentemente deu meio a meio. Poderia ser que desse diferente em outra situação, problema, tá? Não vai pensar que sempre é metade, tá? Não é sempre que é metade, aqui coincidiu, certo? Então, como que eu faço agora para descobrir qual é o valor que eu vou ganhar? Então, você vai pegar lá, lembra a fórmula? Quanto que eu vendo cada hectare de milho? Ah, é 20.000 reais cada hectare de milho. Então, vezes X, o X é 4. Mais, quantos que eu vendo cada hectare de soja, de cana? Não sei que eu estou cismado com a soja hoje. Quanto que eu vejo vendo cada hectare de cana? 15.000 reais. 15.000 vezes 4. Vai dar quanto eu quero, eu vou ganhar o máximo de dinheiro. 20.000 vezes 4 vai dar 80.000 reais. Mais 15.000 vezes 4 vai dar 60.000 reais. Quanto que dá 80.000 mais 60.000? 140.000 reais. Ah, então o máximo de dinheiro que eu vou conseguir plantando nessa fazenda, com milho e cana, e com a quantidade de água que eu tenho, é 140.000 reais? Sim. Eu poderia ganhar muito dinheiro plantando 8 hectares de milho, só que a minha água não vai dar. E aí eu vou perder toda a minha plantação. Eu ia ganhar 160.000, mas com a água que eu tenho e com o terreno que eu tenho, eu consigo ganhar 140.000 com a plantação dessas duas culturas, né? Olha ali a conta, certo? Tem um outro jeito de resolver isso aqui sem o gráfico, tá?
Vou falar rapidamente, não faz parte da nossa aula hoje, mas olha aqui. Se você tem lá as equações, como que é as equações lá mesmo? Você sabe que o terreno... Opa! Vou fazer rapidamente aqui. Isso aqui não tem a ver com apostilas, tá? É só um nível de curiosidade, certo? Caso você esteja passando por uma situação dessa, você fala, mas eu não vou desenhar todo o gráfico, né? Então aqui se faz isso aqui, ó. X mais Y, tá? Igual a 8, que são os terrenos, não é? Aí se sabe que 20x mais 10y é igual a 120, que é o tamanho da capacidade de água. Aí se monta um sisteminha aqui, tudo bem? É um sistema das duas equações. Essa é a equação do x mais y igual a 8, e essa é a equação do 20x mais 10y igual a 120. Tá, mas eu não tenho o gráfico. Aí você vai fazer assim, nossa, mas como que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha de cima e vou multiplicar ele por menos 10. Por que eu vou fazer menos 10? Você já vai entender. Vou fazer a linha inteira vezes menos 10. Menos 10 vezes x vai dar menos 10x. Menos 10 vezes y vai dar menos 10y. Menos 10 vezes 8 vai dar menos 80. Agora eu vou esquecer aquela linha de cima. Vou somar essas duas linhas. 20x com menos 10 dá 10x. Então 20x com menos 10x dá 10x. 10y menos 10y morreu, acabou. 120 menos 10 vai dar 110. X igual a 110 dividido por 10, 11. X igual a 11. Tudo bem? Agora eu vou lá e vou trocar o x por 10. Por 11. É isso mesmo? Não, aqui eu fiz errado. Desculpa, fiz errado ali. Me perdi ali. Só um minutinho que eu vou arrumar. Errei aqui, ó. Não era 10 ali, era 80. O professor faz a letra que nem ele não entende, ele erra mesmo. Então aqui, ó, que deu menos 10 vezes 8, menos 80. 120 que tira 80 vai dar 40. 10x igual a 40. X igual a 40, o 10 estava multiplicando, vem dividindo. X igual a 40 dividido por 10, dá 4. Descobri o valor do x. Troca o x por 4. 4 mais y igual a 8. Ah, quer dizer que o meu y é quem? Y é igual a 8. Esse 4 está positivo, passa para cá? Negativo. Y é igual a 4. Pronto, descobri. O meu x vale 4 e o meu y vale 4. É o mesmo que eu tinha descoberto aqui, ó. Só que eu não precisei fazer todos esses gráficos para descobrir. Descobri que a solução do problema, o x é 4 e o y é 4. Aí eu venho e faço a mesma coisa que eu fiz. Coloco o x valendo 4, o y fazendo 4, valendo 4 e descubro que o valor máximo que eu vou ganhar é R$ 1.400, tá? Ponto da solução, x4, y4. E por hoje é só, pessoal. Eu espero que no final de semana que vem eu consiga gravar mais uma aula para vocês. Torno a dizer para vocês, se vocês gostaram da aula, por favor, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Digam o seu nome, da cidade que você é, que eu mando uma saudação para vocês. Ou se não quiser falar o nome, fale a cidade de onde vocês são. Eu gosto muito de saber até onde está chegando a minha aula. Tudo bem? Um abraço, Deus abençoe e feliz Dia das Mães para todos, para as suas mães, e Deus abençoe vocês.